Olá, saudações, meu querido irmão. Mais uma vez aqui, já fazia algum tempo. E hoje eu tenho um assunto bem interessante que eu gostaria de conversar, especialmente com um amigo aí especial que para qual eu estou fazendo esse estudo aqui, né? Eu gostaria de dizer que preferencialmente essa abordagem aqui eu acredito que funciona mais com aquele irmão que é cristão, que acredita em Deus e que confia em Deus e que por mais que as dificuldades da vida cheguem e te abalem, a tua fé nunca é abalada, certo? Eu sei que para aquele a pessoa que não crê em Deus, não acredita que ele exista, é, as coisas acontecem diferente, o caminho é bem diferente e pode ser que o desfecho, além de ser diferente, pode ser um pouco mais complicado, né? Em alguns casos é bem desastroso, né? Então assim, hoje eu quero falar um pouquinho para alguns amigos que sofrem muito com ansiedade, certo? Eu tenho algumas pessoas aí que eu conversei e queriam que eu trouxesse algumas passagens da palavra de Deus que trouxesse esse alento para essa pessoa que sofre um pouquinho com ansiedade, né? E sabe que essas pessoas com esse diagnóstico no dia a dia, eu conheço até alguns parentes, enfim, né? Dentre outras pessoas que são apenas conhecidas, e até eu mesmo já passei por um momento bem complicado, assim, de crise de ansiedade, né? Então muito forte até por sinal, e eu tive que buscar, particularmente eu tive que buscar um médico, né? E lá eu fiz muitos exames, incluindo os exames de coração, e no final, quando não encontraram as causas, né, para melhor me dar um parecer, o médico, em conversa comigo, me sugeriu que eu pudesse avaliar aí comigo mesmo se eu não estava passando aí por algumas situações, algum problema particular, talvez a dificuldade de fazer uma escolha importante e que estava aí talvez me oprimindo e me causando esse mal, né? E em seguida, até sem pensar muito, eu admiti sim que podia ser verdade, né? Que eu estava passando por algum problema sério e estava me ocasionando isso, assim, vamos dizer que eu estava fazendo esse mal, trazendo esse mal para mim mesmo, né? Mas isso, assim, claro, se deu numa conversa fora ali do campo médico e mais em particular, né? Bom, depois dali eu tomei um remédio ou outro e tal, e com o tempo, avaliando, enfim, busquei a Deus também, procurei me acalmar, observar o que estava acontecendo, e com o tempo passou, né? Então há casos que uma crise de ansiedade, que infelizmente você pode precisar ir buscar um médico, certo? Eu sei que o cristão ele gosta, né? Ele tem aquela, não é que só que ele gosta, mas a fé dele leva ele direto para Deus para buscar a solução e a cura em Deus, certo? Mas nós também não podemos negar que Deus também fez um trabalho tremendo com muitos médicos, tem muitas pessoas de coração sincero que estudam e que querem ajudar as pessoas e que estão buscando cada vez mais conhecimento, seja na área da medicina, seja no campo filosófico, psicológico, seja na engenharia, em todos os lugares tem alguém muito sincero tentando fazer um trabalho sério, verdadeiro e tal, né? Então, eu penso aí que nesse campo tem algum momento aí que a pessoa precisa ceder um pouquinho, respirar fundo, dar uma pensada, que é possível sim que haja um profissional que ela possa conversar um pouquinho e encontrar ali uma solução para o caso dela, certo? Alguém aí que às vezes vem tendo uma experiência no campo com outras pessoas que têm quase o mesmo problema que o seu, né? Há casos de crises que podem desencadear aí outros problemas internos maiores, né, mais graves e levar uma pessoa até mesmo para a morte, certo? Então assim, eu penso que, né, ao menos que o seu caso
a menos que o seu caso não seja tão grave, né, eu queria aconselhar que você não abandone a opção de conversar com uma pessoa, um profissional, sobre essas questões, né? Por exemplo, médicos, psiquiatras, neurologistas e principalmente os psicólogos ainda tem quem você pode encontrar sim para ter uma boa conversa sobre essas questões. O psiquiatra, claro, ele não está ali para dizer que você é louco. Ele não se formou para chegar ali naquele momento e dizer que tu é um louco. Então ele é um médico e, no geral, trabalhando com alguma medicação que visa interagir com o que você está sentindo para lhe trazer algum alívio, até mesmo uma resolução para o teu problema. Depende muito, tal, né? Mas ainda assim, eu preferia, claro, que você conversasse talvez com um psicólogo, algum terapeuta mais ligado assim diretamente, né, a essas questões assim. E eu preferia até que, né, você fizesse a conversa com esse tipo de profissional, né? Uma boa conversa às vezes te faz compreender aí dos caminhos que você vem trilhando para encontrar uma saída, uma resolução, achar uma solução, né? E sabe que só o simples fato de você falar, conversar com alguém, adquirir uma confiança, jogar isso para fora, a tua cabeça trabalha de uma certa forma a encontrar caminhos aos quais aparentemente você não está enxergando, mas a tua mente está trabalhando para uma cura, certo? Só no fato de estar conversando com alguém, tendo um alento, buscando, vamos dizer assim, tendo essa interação e confiando na outra pessoa que está te trazendo algumas informações que são relevantes para o teu caso em particular, né? Então eu digo assim, não descarta essa possibilidade de você averiguar, né? Eu digo assim, ó, seja inteligente, investigue, vai lá, dá uma conferida e chegue a uma conclusão assim junto com ele ou consigo mesmo, né, por pesquisa, algo que só você pode fazer por si mesmo, certo? Então, assim, são diversos os fatores aí que podem nos levar a viver muito ansiosos. E mais adiante, outros eventos devem nos levar para uma crise também, consequentemente. Algo mais triste, talvez. Muitas vezes a ansiedade ela pode ser acompanhada da impaciência, por exemplo. Você não consegue controlar o fato de que quer ver as coisas acontecerem logo, mais rápido, no teu tempo e do teu jeito também. Depender de outras pessoas que não acompanham essa velocidade e a importância que você dá para determinados eventos te deixam mais nervoso, impaciente, certo? Não sei se é assim que você se sente. Se você for alguém nervoso, temperamental, logo essa característica ela tem grande chance aí de dar cabo de uma ação mais precipitada, certo? Então, se você é do tipo menos enérgico e que se permite, assim, vamos dizer, engolir muitas coisas, deixar passar muitas coisas que precisam ser resolvidas, né? Eu temo que isso, claro, mais à frente, ela pode sim acarretar aí em algumas consequências das quais não somente você deve colher aí alguns dissabores, entende? Outras pessoas também junto de você que te acompanham e que são do seu convívio também podem passar aí por algo mais amargo junto com você. Isso não é uma regra, claro, né? Mas acontece e pode estar acontecendo com você e pode acontecer com você também, certo? Então tem casos em que a gente vai deixando passar certas coisas, né? A gente vai vamos deixando até que nós mesmos nos permitimos entrar num estado angustioso por estar concentrando expectativa em outra pessoa para resolver um problema ou até mesmo esperar que as coisas se resolvam por si só, enfim, algo assim, né? E no entanto nós vamos aumentando uma angústia dentro da gente né? E mais adiante até mesmo a nossa alimentação começa a sofrer algumas alterações que também passam a nos afetar e travam de nos ajudar também, né, no campo físico, mental, né? Ficamos mais desorientados e continuamos aí esperando, angustiados, e muitas vezes nós tomamos algumas decisões erradas, precipitadas, né? Enfim, são diversos os caminhos
E para todo mundo é diferente. Parece que às vezes que a gente está caminhando sozinho, né, e angustiado, e cada vez mais ansioso, né? E quanto mais nervoso, mais conflito vem à frente. Quanto mais parado, mais angustiado você fica por conta dessas expectativas. Veja bem, são quase que dois extremos. Quanto mais o nervoso você fica, mais conflito vem à frente, porque você conflita, né, com aqueles que não te acompanham. E quanto mais parado você é, talvez, mais angustiado você pode acabar ficando por conta da expectativa que você tem dos outros e a coisa não chega também, né? Não sei se você pegou aí a ideia, né? Então nós podemos entrar num estado assim de ansiedade, às vezes também por conta de muitas coisas das quais nós temos perdido o controle, né? Nós ficamos dependendo de terceiro e novamente voltam as expectativas, né? O tempo passa e as coisas não se resolvem, e se forem graves, né? Como é que eu posso dizer? As angústias, elas começam a bater a porta novamente, e assim nós vamos indo nessa lida, esfregando as mãos, né? Você passa a olhar, ficar olhando para os lados, assim, preocupado, esfregando as mãos, né? Como se estivesse lavando elas com uma certa dor no estômago, aquele embrulho ali, né? Que vem aumentando assim gradativamente. Então, por exemplo, assim, uma criança, por exemplo, que tem os pais separados, eu vou dar um exemplo, né? Ela pode ter um aumento de expectativa com relação à vida que os três agora estão tendo, né? A vida com o pai é de um jeito e a vida com a mãe é de outro jeito bem diferente. Em algum momento, quando ele tiver mais maturidade para se fazer entender um questionamento, ele vai perguntar por que eles vivem separados, né? Ou por que não voltam, pois ele ama os dois e queria ver esses dois juntos novamente, né? É o pai e a mãe dele. Você pode notar muitas vezes que ele está mais agitado, fica mais inquieto. Estou dizendo que tem muitos casos desses, eu conheço alguns casos, né? Às vezes nem sabe o que ele quer direito, mas é algo que ele não tem o controle. Enfim, talvez nem ele saiba o que é, por que ele está assim, por que ele é assim, né? Você nota quando ele fica assim com um olhar vago, distante, dando umas mordiscadas assim nos cantos dos lábios, né? Ele fica olhando assim, né? E fica, né, fica saliente aquela ansiedade, está no rosto dele, né? Agora, por exemplo, um adulto ele pode sofrer de ansiedade dentro de um casamento que está ruindo, por exemplo, né? A situação está de tal forma que ele simplesmente sente que não tem mais o controle daquela situação, não consegue mais reverter, né? Enfim, facilmente, né? Uma confusão de pensamento, ideias vão inundando ali até o teu discernimento, você não consegue discernir mais, né? O que é certo e errado, qual a melhor decisão tomar, não sabe qual é a melhor decisão tomar. Não queria que a situação chegasse nesse ponto, mas também sabe que não dá para ficar empurrando com a barriga aquela situação complicada e complexa por muito tempo, né? Pois está todo mundo de uma certa forma envolvido, com você, né? Os familiares, enfim, e prejudica todo mundo, não só você, e todo mundo vai sofrendo junto, e aí a angústia aumenta de novo, e é onde ele pode chegar em uma crise de ansiedade, e a pessoa pode parar no hospital por causa dessa crise, né? De novo, ou também, né? Então, vamos dizer assim que ela chega a dar aquela dor no peito, assim, parece que está acompanhada assim de umas pontadas lá dentro, assim, para fora, umas micro pontadas, assim, como se fosse uma faca, de dentro para fora no peito, né? Então, por exemplo, assim, o jovem, ele pode ter perdido os pais, ou um deles quando era mais novo, e ainda antes de chegar à fase adulta, ele pode encontrar algumas situações as quais não depende somente dele ajudar, ou tentar resolver, e se frustrar com muitas coisas, né? Talvez não esteja tendo aí um apoio de quem deveria estar dando esse apoio,
está perdendo as forças para continuar antes mesmo de ter partido, imagina, para a fase adulta, já estruturado, né? Mas não, ele já entra na fase adulta já desestruturado. Então, filhos com padrastos, por exemplo, ou madrastas, elas também podem direcionar uma ansiedade para si nas dificuldades de relacionamento entre eles, certo? Então, assim, coisas mais leves do dia a dia também pode ajudar a desencadear uma ansiedade. Nós esperamos muito e também aguardamos muito, mas quase nunca com planejamento e direcionamento, sabe? Às vezes pode não ser bem isso, às vezes pode ser uma falta de apoio, de atenção, né? As expectativas, assim, por exemplo, com relação ao que se espera da vida, do futuro, são muito grandes para muitas pessoas. Há muita propaganda direcionando as massas humanas, vamos dizer assim, para alguma direção. E há muito planejamento para desenvolver muitas coisas para a humanidade e, ao mesmo tempo, também nada de planejamento correto e direcionado individualmente em muitos casos. Eu até diria que por conta de um despreparo familiar também, que vem aí desabando em algumas gerações, né? Sabe, depois de frustrado com um aparente fracasso para o nosso subconsciente, dá uma sensação de que nós estamos perdendo as forças e de que podemos estar desistindo de tudo. Parece que você não vai sair da casca mais, certo? Não sei se você entende a expressão. Eu tenho para mim que, ainda que sempre, de uma certa forma, parece que tem alguém que é responsável pelo que você está passando, sentindo, enfim. Nós vamos entender isso um pouco mais à frente, ainda que eu acredito também que uma certa idade, quando você adquire o domínio do teu pensamento e maturidade, você pode redirecionar toda a sua vida novamente, né? Então, eu ouvi uma história uma vez que um menino, ele tentava ajudar uma lagarta a sair do casulo, e ele pegou uma tesoura e cortou o casulinho para ajudar a lagarta a sair. E ela saiu. Mas veja só, essa lagarta nunca pôde bater as asas e voar como uma borboleta, certo? Quando ela facilitou para a lagarta sair daquele casulo, esta não pôde desenvolver os músculos enquanto se contraía lá dentro, para arrebentar o casulo com as suas próprias forças. Não desenvolveu seus músculos e essa borboleta não pôde bater as asas e voar. Eu penso que, claro, que nós não somos uma lagarta, certo? E podemos sim, de alguma forma, reverter o nosso quadro em correr em direção da luz que deve nos salvar dessa escuridão. Mas tem casos que quase que naturalmente acontece assim. Não damos o apoio e a pessoa cai. Se cortamos as asas, como então que nós queremos ver voar? Certo? Eu gosto muito do termo resiliência. Eu posso tomar uma pancada na cabeça e mesmo assim, devagar, eu vou voltar a me levantar. Nesse ponto me vem um pensamento à mente de que eu fui criado para vencer e não fracassar ou desistir. Eu posso até morrer, mas eu terei de alguma forma alcançado, se eu permitir assim em vida, conseguir pegar o meu troféu. O prêmio é chegar lá e não ter chegado na frente de todos. O lugar, ele me está guardado dentro dessa promessa, chegar lá. O caminho já vai ser fácil mesmo, certo? Eu posso até ser suspeito de falar assim, com essas palavras, porque eu sou do grupo dos que acreditam em Deus, que ser cristão e querer caminhar uma vida em direção da eternidade. Se preparar para isto é o que mais importa para nós. E nisso importa puxar pelo braço e não deixar morrer a míngua. Ainda que não pareça que estejamos sendo assim,
é que as pessoas talvez não estejam interpretando da forma correta alguma coisa desses cristãos, quando eles também não se atrapalham na caminhada por aí, certo? Então, se você está desanimado, pensa assim, está triste, abatido, ou até mesmo ansioso e angustiado, às vezes com medo, já nem sabe para onde ir, não sabe mais qual decisão tomar, tem vontade de morrer, ou sente que gostaria que a morte chegasse um pouco mais rápido, sei lá, enfim, por motivos que só você saiba. Talvez você esteja aí com raiva e não sabe a melhor forma de agir, talvez esteja sentindo as dores por alguém, talvez quisesse que as coisas fossem diferentes e se lamenta por isso. Sabe que existe um jeito, existe uma solução. Eu, em particular, eu já estive muito desanimado e sem força. Eu já estive em situações degradantes e de ridicularidade. Eu já vivi muito angustiado e muito preocupado. Nossa, olha, só Deus sabe. Tinha oportunidade para me entregar e desistir de tudo. Mas, felizmente, a minha fé permite que eu dê tempo para mim mesmo ouvir a voz do Criador, desse Deus a qual eu acredito, que está acima de todos nós em algum lugar, e atender a um chamado que está acima de nossa compreensão e da lógica. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é totalmente racional, é de impacto e desfecho significativo para nossas vidas. Você conhece alguém que talvez tenha uma interação real dessas coisas celestes com Deus ou com o Criador de todas as coisas e que tenha vivido transformações por conta dessa fé? Eu conheço algumas pessoas, também afirmo que já vivi experiências das quais ninguém pode me dar as respostas e eu obtive por meio da fé, num campo de visão que não pode ser notado a olho nu. A minha busca pessoal é uma interação real com esse Deus, por meio da fé. Me trouxeram respostas e muitas lacunas preenchidas. Nem sempre eu fui um homem totalmente fiel a Deus, leal, enfim, que descobri, desse Deus que eu descobri e interagi ao longo dos anos. Eu pequei e fiz muitas coisas das quais eu tenho vergonha de lembrar. Eu quero esquecer de vez todas essas coisas e enterrá-las definitivamente. Eu tenho amargos arrependimentos por muitas coisas que eu fiz e decidi fazer de errado. Mas ao longo do tempo, numa interação quase que gradativa, assim, por lenta reflexão, eu pude ir fazendo escolhas importantes e decisões que, ainda que me desabonem agora das coisas temporais e materiais desse mundo, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz pelo que está sendo guardado para mim na eternidade. E é o que mais importa nesse momento, e pelo que eu vivo e sinto hoje, e pela paz que eu tenho com Deus, e por essa paz que Ele me dá, graças a Ele. Então, alguém, certamente, pagou um preço altíssimo para me resgatar, e só hoje eu tenho essa noção melhorada do que isso realmente significa. Eu imagino que se você já caiu dentro desse contexto e sabe do que eu estou falando, sabe de que Deus, de qual Deus eu esteja me referindo e que Deus é este. E que ainda que você esteja passando por uma ansiedade, uma angústia esmagadora muito grande, ou até mesmo não sabe para onde ir, às vezes não consegue dormir direito à noite, enfim, eu penso que chegou um momento que você deve tomar uma decisão muito importante. Você precisa, é até um pouquinho difícil de dizer essas palavras assim a curto, porque pode levar a pessoa a pensar bobagem, dependendo do jeito que ela interpreta, mas você precisa se ocupar de viver ou se ocupar de morrer. Como é que é isso? Ocupar-se de morrer pode significar viver uma vida de tal forma a te levar para um fim trágico, sem vida. A morte é tudo que você pode colher e mais nada além disso. Uma vida sem propósito,
com um vazio do tamanho do universo. Agora, eu penso que a melhor perspectiva é uma vida com propósitos, um amor, com uma atividade, com algum trabalho, seja para alguém ou para você, enfim, trabalho, enfim. Viver de tal forma que te leva para um tempo muito além dos limites da linha do tempo. Não sei se você sabe exatamente o que eu estou querendo dizer. Te falta esse propósito. Sabe, saber por que você existe e qual é o propósito dessa existência. Pois não acredito que nós sejamos o fruto do acaso e que o fim é somente a morte. Esse pode ser o ponto focal aí de entendimento para compreender a sua existência nessa terra e que pode te levar direto por meio da fé diante do trono daquele que é o incomensurável em tamanho e em poder. Ele é o Criador dos céus e da terra e tudo que neles há. É nele que todas as coisas subsistem. O mundo hoje se perde na escuridão, né? E já Deus é a luz que traz a paz e todas as respostas para nossas confusões. Traz segurança e espanta o medo para longe. Há na palavra de Deus alguns apelos, e eu gostaria de mostrar esse verso para você, ó, que está lá em Filipenses 4:6, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Eu gosto muito desse verso e eu sei que pode ser difícil assim na primeira pedida, né, atender isso na primeira instância, pois não é tão fácil, eu sei. Primeiramente, eu penso que se existe uma fagulha dentro da pessoa que Deus realmente possa existir, né, da possibilidade de que Deus possa existir, enfim, que esse Criador é real e pessoal, ele terá dificuldades por causa disso, em praticar isso de uma certa forma, né? E é necessário sim um trabalho da fé nesse campo, mas de uma forma que seja realista para essa pessoa, né, o entendimento desses pontos com relação à fé dela e à existência de Deus. E se Deus existe, há consequências, certo? Boas e ruins, lógico. Então, partindo daí você consegue ir mais adiante, pois os chamados da parte dele serão mais profundos e vão te instigar cada vez mais para a comunhão com ele, algo de muita sinceridade. Veja o que diz nesse verso que eu vou colocar aqui para você, que diz, ó: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você precisa pegar esse verso e refletir nele, meditar nele. Pega só esse, para um tempo, juntamente com o entendimento do que é Deus para você na realidade, de fato e verdade, certo? Eu tenho esse outro verso que diz assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Certo? Medita nesse verso. Tem essa outra passagem que diz assim também, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Deixa eu ver se eu lembro de um outro verso aqui. Não, nesse momento não, mas observe agora que as passagens daquele que procurou em Deus a sua paz, a sua salvação, o seu alento, ela esteve muito mais segura quanto a qualquer insegurança que a pessoa venha a sofrer. Veja esse verso aqui, por exemplo, ó. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Esse outro diz assim, ó: por isso não tema, pois eu estou com você.
Não tenha medo, meu filho, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Deixa eu ver se tem um outro verso que diz assim: o coração ansioso, ele deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Está em Provérbios 12, 25. Veja bem, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Eu acho que você deve conhecer essa passagem numa versão um pouquinho diferente, mas ela está bem clara, certo? Deixa eu ver aqui. Então, assim, no que tange o retorno, por exemplo, do Filho de Deus, ao qual nós aguardamos, há uma promessa que diz mais ou menos assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essas coisas todas a qual ele mencionou, que Deus limpará de toda lágrima, né, seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Muito bom essa passagem, ela é bem definitiva nesse aspecto, né? Então, já indo assim para encerrar nossa conversa, certa vez eu ouvi uma poesia muito bonita e eu gostaria de recitar aqui para você, que ela é muito alentadora, vamos dizer assim, e diz assim, se está coberto pelo manto puro da fé, se frequentas o status e a comunhão dos fiéis, se a vida eterna é a sua prioridade, mas atrações, sonhos, aos poucos seduzem a sua imaginação, desenhando mais e mais fantasias, se as suas atenções gravitam em órbitas estranhas, que se afastam do sol da justiça, e um frio perturbador começa a cobrir o coração, volte para os braços do Pai, querido. Ele nunca deixou você mesmo quando esteve longe. Não quer que mergulhe nos meandros escuros da solidão, porque nem latitude, nem longitude poderão separar você do grande amor de Deus. O túmulo da paixão de Jesus por você está vazio. O anjo que esteve com ele no Getsêmani veio despertá-lo do sono por ordem do Pai. O mesmo anjo agora lidera a escolta gloriosa do vencedor dos séculos para o triunfal banquete da recepção. Mas Jesus diz: eu não desejo comemorar ainda, porque há filhos queridos longe do lar. Então, o poderoso anjo volta à terra com um recado expresso do Senhor e diz: a festa está preparada, mas falta você, querido. Depressa, meu filho, venha para os braços do Pai. Grande Pai, sou eu esse pródigo que está faltando à tua mesa. Graça me reencontrou nas escuridão dos meus caminhos, e agora, imbuído de paz, retorno para as órbitas amigas, a galáxia infinita do teu amor. Eu recebo o sorriso das estrelas ao voltar para os maravilhosos braços do Pai. Então, meu querido, eu deixo aqui essas palavras para você que sofre muito de angústia e ansiedade. Eu sei que você tem uma fagulha de Deus aí no teu coração, e saiba desde já que essa mensagem é para você em especial. Você não tem o que temer, você não tem por que passar por toda essa ansiedade, só precisa parar um pouquinho, respirar fundo, olhar para cima, talvez se ajoelhar, para que de novo você possa estar de pé e confiar em Deus de verdade, de todo o teu coração, porque você sabe que Ele existe. No teu coração, tu sente isso, e você sente a presença do Espírito Santo de Deus fazendo
algum apelo ao teu coração, para que tu te volte para Deus, volte para a palavra dele, para que tu possa te encontrar com esse Cristo, da qual nós aprendemos a amar dia a dia, que nos ensina a amar outras pessoas, e onde ele traz a sua paz, nos cura e possamos assim levar essa mensagem de amor e de cura para outras pessoas também. Não tem, acho que um remédio melhor de quando você está de alguma forma podendo ajudar uma outra pessoa. Você começa a perceber que os teus problemas não são maiores do que outras pessoas também. E você começa a se sentir um pouco mais aliviado, porque o teu problema não era tão grande assim, certo? Então assim eu deixo essas palavras aqui do poema como as minhas palavras de apelo também, e faça da Bíblia, meu querido amigo, teu guia, e você vai encontrar alívio e paz e a salvação, certo? E é isso aí, meu querido, eu digo para você assim, ó, um abraço e a gente se vê em breve, ok? Um abração.